Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria mais uma vez ter você em nosso programa Propósito de Vida. E hoje nós temos uma programação muito especial. Na primeira parte, teremos uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que já começou várias coisas, você que já iniciou várias coisas e não deu certo, e você tem um medo de recomeçar. Hoje, Deus tem uma palavra para você que deseja recomeçar um projeto, deseja recomeçar um relacionamento, deseja recomeçar qualquer situação. O Senhor vai falar com você. Na sequência, nós teremos uma entrevista com uma pessoa muito interessante. A cantora ex-funkeira Perla estará contando sua história, contando um pouco do seu testemunho, contando tudo que Jesus fez na sua vida e alguns conselhos para você jovem, para você pai, para você mãe, também direcionar os seus filhos, evitando que eles participem de determinadas coisas. Fique conosco, assista a nossa programação e Deus vai falar com você. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que iam quase a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Bem, irmãos, este é um texto bastante conhecido, né? Que narra a história de uma pesca, que narra a história de pescadores. Pescadores que haviam realizado uma tentativa de pesca durante a noite toda e, ao amanhecer, eles estavam então lavando as redes para conservá-las, para que ela não estragasse com as algas, com as ervas que tem nas profundidades dos mares. Então eles estavam lavando as redes. E a Bíblia diz que então Jesus viu e pediu que o afastasse um pouco da terra os barcos e que lançasse novamente as redes ao mar. A Bíblia diz que num determinado momento, Pedro, ouvindo isso, disse: Senhor, nós tentamos a noite inteira, e a noite é melhor para tentar, porque à noite a maré abaixa, então a gente consegue pegar os peixes nas profundidades. De manhã a maré sobe, aí fica um pouco mais difícil, mas pela tua palavra, porque tu mandas, nós iremos lançar as redes novamente. E foram, lançaram as redes, pegaram uma grande quantidade de peixe, pediram para o outro barco ajudar, porque eles quase iam a pique, quase tombavam o barco. A Bíblia diz então que eles ficaram apoderados de surpresa diante daquele milagre que o Senhor havia feito. E a Bíblia diz então, quando eles retornam para a terra, eles largaram tudo e o seguiram. Bem, irmãos, o que é que nós temos de lições, de entendimento nesta palavra? Eu quero te dizer e quero falar para você hoje sobre começo e recomeço. Às vezes, nas nossas vidas, vi aqui alguns irmãos falando sobre recomeçar, vi alguns irmãos falando sobre começar. Irmãos, eu quero te dizer que começar
é muito mais fácil do que recomeçar. Aqueles homens haviam tentado a noite toda e agora eles teriam que recomeçar, teriam que lançar novamente as redes ao mar. Eu quero te dizer que começar é muito mais fácil do que recomeçar. Porque quando a gente começa, nós estamos com o combustível do desejo, nós estamos inflamados pelo sonho, nós estamos incendiados de paixão. O nosso pastor Luiz aqui, há 50 anos atrás, quando casou com a irmã Débora, estava incendiado de paixão, né? Hoje, todos os dias ele tem que recomeçar. Todos os dias do seu casamento você tem que recomeçar, né? Então eu quero te dizer que recomeçar é muito mais difícil, porque às vezes, você que está aqui, está nos ouvindo, às vezes você teve um sonho que não deu certo. Você teve um projeto que foi desmantelado. Você só tem as cinzas desse projeto. Esse projeto só tem caco. E você tem que reconstruir uma empresa, um casamento, um relacionamento, uma amizade. Recomeçar é muito mais difícil do que começar. Mas eu quero te dizer, nesta ocasião, que com Jesus, tanto começar como recomeçar é possível. Talvez alguma coisa tenha te dividido de uma pessoa, tenha te separado de uma situação, tenha te separado e você tem essa dificuldade de recomeçar. E esse texto, ele vai nos ensinar, esse texto vai nos orientar algumas maneiras de como Jesus age, de como Jesus trabalha para nos ajudar, às vezes a recomeçar, às vezes a fazer de novo, mas agora com a presença dEle, agora com o agir dEle, agora com a forma dEle. E a primeira lição, irmãos, que nós vemos nesse texto, está aqui no verso de número 2. A Bíblia diz que Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e havendo descido, estavam lá lavando as redes. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Talvez você pode estar pensando que ninguém está vendo a sua situação, mas eu quero te dizer que Jesus vê a sua situação. Jesus está vendo, Ele está recolhendo cada lágrima que você está derramando. Ele está vendo os sonhos que você tinha e não foram concretizados. Ele está vendo os medos que você está passando, as aflições, as frustrações com essa situação. O seu coração Ele consegue ver, as noites mal dormidas Ele consegue ver. Eu quero te dizer então, você não está sozinho. Jesus vê essa situação. Ele vê tudo que você está passando. Ele vê tudo que você está vivendo. Jesus vê. A Bíblia diz, num determinado momento, está no livro de Lucas, capítulo de número 13, verso de número 11, 12, que existia uma mulher que estava encurvada. Ela tinha uma enfermidade, estava encurvada há 18 anos. Mas a Bíblia diz, no verso de número 12, e vendo Jesus, aquela mulher, chamou ela para si e lhe disse, está tu livre desta tua enfermidade. Jesus está vendo a sua situação. Jesus está vendo essa batalha, essa tristeza, essa luta que você está passando com o filho, com o esposo, com a esposa, no trabalho. Jesus vê. Você não está sozinho. Ele te enxerga, Ele sonda os corações. A Bíblia diz ainda, no livro de João, capítulo de número 11, verso de número 32 e 33. Lázaro, amigo de Jesus, ele e suas irmãs, Marta e Maria. A Bíblia diz que Lázaro já tinha morrido e Jesus chegou. E quando ele chegou, as irmãs lançaram aos pés de Jesus e diziam, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E começaram a chorar. E a Bíblia diz no verso 33, Jesus, pois, viu elas a chorarem, e moveu-se de íntima compaixão em espírito. E a Bíblia diz no verso de número 35, Jesus também chorou. Ele não só vê, mas ele também vai entrar nessa situação. A Bíblia diz que ele vê todas as suas causas, irmãos. E no verso de número 3, havia ali a segunda lição para as nossas vidas. A Bíblia diz, no verso de número 2, que ele viu os pescadores lavando as redes.
No verso de número 3, a Bíblia diz que então ele não só viu, mas ele entrou num dos barcos que era de Simão Pedro. Eu quero te dizer que nesta manhã, se você permitir, Jesus está entrando no seu barco, Jesus está entrando na sua causa, Jesus está entrando nessa situação. Ele vê, mas ele não só vê, ele não fica só olhando, igual muitos amigos que ficam olhando você, mas ele entra no seu barco, ele participa da sua situação, ele entra nessa causa com você, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em que a sua vitória seja alcançada. A Bíblia diz, irmãos, que no livro de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 25, que havia um dos principais da sinagoga. Havia um dos principais da sinagoga e a sua menina estava enferma, tinha morrido. E a Bíblia diz que Jesus então entrou na casa daquele principal. E ele entrou e diz, ela não está morta, ela apenas dorme. Diz que riram dele. E a Bíblia diz que ele entrou e pegou na mão da menina e a menina se levantou. Talvez alguma situação para você já está morta, mas Jesus hoje está entrando. Jesus está entrando com providência. Jesus, talvez para você não tenha mais jeito, mas para Jesus tem. Ele é poderoso. A Bíblia diz que operando ele, quem impedirá? Jesus vai entrar nessa causa. A Bíblia diz, no livro de Mateus ainda, capítulo de número 8, verso de número 14. Em uma determinada ocasião, Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sua sogra enferma, com febre. A Bíblia diz que ele então tocou e a febre sumiu e a febre foi curada. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus hoje está vendo esta causa, Jesus hoje está vendo essa situação e Ele está entrando no seu barco, Ele está entrando nessa situação. Ainda no verso de número 3, irmãos, tem uma grande revelação. No final do verso de número 3, a Bíblia diz que ele entrou no barco e pediu que Pedro afastasse um pouco o barco da terra. Eu quero te dizer, nesta manhã, Jesus está dizendo para você, se afaste um pouco da terra. Se afaste um pouco das coisas do mundo, se afaste um pouco das preocupações desse mundo, se preocupe com as coisas de Deus, se preocupe com as coisas do Pai, se preocupe em glorificar, se preocupe em adorar. Enquanto você está aqui adorando, participando, ouvindo esta palavra, Jesus está trabalhando na sua causa. Você está se afastando um pouco da terra. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 2, pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Eu quero te dizer, irmãos, se afaste um pouco da terra. Você está muito preocupado, você está muito aflito. Entrega a sua vida ao Senhor, apresenta as suas causas ao Senhor, coloque tudo nas mãos de Deus, coloque tudo nas mãos daquele que pode. O que nos atrapalha nessa vida, irmãos, são as coisas. Eu tenho uma coisa para resolver na hora do almoço. Eu tenho uma coisa para resolver com uma pessoa. Eu tenho uma coisa para conversar. Eu tenho uma coisa para acertar. Eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho uma coisa lá com a minha mãe. Eu tenho uma coisa com meu pai, com meu filho. Eu tenho uma coisa com meu amigo. Uma coisa. Mas eu quero te dizer, o apóstolo Paulo nos ensina: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No verso de número 4, irmãos, ele nos deixa uma outra lição. Ele diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você pense assim, quem entende dessa situação sou eu. Porque aqui, irmãos, Pedro era pescador. O que ele vai falar? Um marceneiro lá de Nazaré vem falar da minha pesca, ele vem dar conselho na minha pesca. Eu que sou o entendido aqui, eu que sou o profissional. Às vezes acontece isso com você. Às vezes você fala, essa situação não tem mais jeito, porque eu sou profissional e eu entendo que não tenho o que fazer. Eu quero te dizer
que Jesus é especialista, Jesus é generalista, não existe nada impossível, não existe nada que Ele não possa trabalhar, ainda que você entenda, ainda que você seja especialista naquela situação, Jesus é soberano, Jesus pode trabalhar. Às vezes você falou, mas não tem mais jeito, durante o dia a maré é muito alta, eu não vou conseguir. Talvez a maré está alta do seu filho, você não consegue mais resgatar, talvez essa situação financeira está muito profunda, você não consegue mais chegar nela, talvez essa situação familiar, financeira, econômica, eu não sei, no seu casamento, fala, está muito profundo, o problema foi muito profundo, eu não vou alcançar porque a maré está muito alta. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, Jesus vai entrar nessa água profunda, Jesus vai entrar nessa situação profunda, Ele é poderoso, Ele é Deus. Talvez alguém falou, eu vou chamar um pastor para orar pela sua vida, eu vou chamar um obreiro, um irmão, um profeta para orar pela sua vida. Mas o que é que o profeta resolve? O que é que o profeta não entende? Irmão, ele não resolve nada, o pastor não resolve nada, mas a oração ao Senhor Jesus pode muito em seus efeitos. Ela vai trabalhar, Deus vai trabalhar nessa causa e o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. E a Bíblia diz ainda no verso de número 5, mais uma lição que eu quero deixar para você. Jesus vê a sua situação, Jesus entra no seu barco, Jesus pede para você se afastar um pouco da terra. Jesus é especialista em qualquer causa, em qualquer situação. E eu quero te dizer ainda que a sua palavra tem poder. Eu quero dizer que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. A Bíblia diz no verso de número 4 assim que Jesus... Então fala para Pedro, lança de novo as redes, lança novamente, recomeça, hoje você vai recomeçar, mas esse casamento não tem mais jeito, mas você vai recomeçar, não, mas esse filho não tem mais jeito, mas você vai recomeçar, você vai tentar de novo, mas agora você vai tentar sobre a minha palavra, agora você vai tentar do meu jeito, agora você vai tentar através do meu Espírito Santo. E a Bíblia diz que então Pedro fala assim, Senhor, nós já tentamos a noite toda, mas pela tua palavra nós vamos lançar as redes novamente. Eu quero te dizer, irmãos, às vezes você está tentando da sua maneira, às vezes você está tentando do seu jeito, mas agora experimente aplicar a palavra de Deus nessa causa, experimente aplicar a palavra do Senhor nessa situação, e o nome dele vai ser glorificado. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 119, verso de número 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Fique com a palavra. O que você faria? Não pense dessa maneira, pense assim, o que Jesus faria? Qual seria a palavra dele para esta causa? Qual seria a palavra dele para essa situação? A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 8 também, que um determinado centurião estava com o seu criado enfermo, e a Bíblia diz que ele então diz ao Senhor Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas uma só palavra tua, e o meu servo estará curado. Eu quero te dizer, basta uma palavra do Senhor, e hoje Ele está liberando uma palavra de vitória para a sua vida, hoje Ele está liberando uma palavra de restauração para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua situação, e basta uma palavra, onde quer que você esteja, onde quer que esta palavra vai chegar, Ele está liberando hoje uma palavra de vitória para a sua vida. Você quer ser abençoado? Obedeça a palavra do Senhor. Você quer ser impactado pelas bênçãos de Deus, pela transformação do Pai? Obedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder na minha e na sua vida, mas esse poder vai se manifestar através da minha e da sua obediência. Você quer ser vitorioso? Obedeça a palavra do Senhor. A Bíblia diz ainda, no livro de Isaías, capítulo de número 1, verso de número 19, se quiserdes e obedecerdes,
comereis o melhor desta terra. Se quiser e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Não é só quando você for para a glória, não, irmão. É nesta terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ser bem-aventurado ao entrar, você vai ser bem-aventurado ao sair. A sua vida será como videira, os seus filhos à roda da tua mesa, a sua mulher, a tua casa, a tua parentela. Você vai ser bendito em todas as áreas da sua vida, se quiserdes e obedecerdes. E eu quero terminar esta palavra dizendo para você que Jesus viu, Jesus entrou no barco, Jesus pediu para entrar na terra, afastar da terra. Jesus é especialista em qualquer problema, em qualquer situação, seja na área familiar, na área da saúde. Não, Jesus é especialista e Ele tem uma palavra de vitória, desde que você obedeça. E eu quero te dizer, se você quiser viver em vitória, se você quiser que a sua vida seja marcada por vitória, aqui no verso de número 11, a Bíblia nos revela e coroa o final desse texto. A Bíblia diz, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Deus tem bênção de salvação para a tua vida. Mas Ele tem bênçãos aqui nesta terra. Deus tem bênçãos de poder também aqui nessa terra. Ele pode também te guardar nas atividades diárias da sua vida. Talvez você recebeu uma benção, mas você pode viver desfrutando de bênção. Vem luta, irmão, vem. Mas em todas elas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Numa determinada ocasião, Pedro faz uma pergunta a Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 19, verso de número 29. Pedro faz uma pergunta ao Senhor Jesus. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar em troca? E a Bíblia diz, no livro de Mateus 19, 29, Jesus respondendo a ele, quem deixar casa, quem deixar irmão, quem deixar irmã, quem deixar mãe, quem deixar filho, quem deixar terra, quem deixar por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida e por fim receberá a vida eterna. Olá, mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro de entrevista e hoje com uma personalidade muito interessante, a cantora ex-funkeira Perla. Bom dia, Perla, tudo bem? Bom dia, pastor, bom dia a todos, a paz. Hoje ela vai trabalhar conosco um tema muito interessante. Nós vamos tratar sobre a questão musical, sobre os estilos de música, sobre a sua experiência no mundo gospel, a sua experiência no mundo secular. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vou começar perguntando, Perla, o que você tem, qual que é a sua visão, o que é o funk para você? O funk tem duas vertentes hoje, né? Antes era só o funk secular. Hoje nós temos pessoas que se converteram, foram para Jesus. Tem até o testemunho abençoado de um grande amigo, que é o Tonzão, que ele era dos Havaianos, de um grupo de funk, né, do Rio de Janeiro, muito famoso. Ele se converteu, gravou funk gospel, tá levando a palavra. Então, antes era só aquele funk, né, com apologia ao crime, ao tráfico, à prostituição, mas graças a Deus, Deus tem resgatado homens e mulheres, sabe, para fazer um som diferenciado que também possa atrair os jovens, que aí o jovem não vai ter aquela desculpa de dizer, não, só tinha funk no mundo. Não, quero dizer para você que agora tem com a palavra, para você poder se divertir, dançar na presença do Senhor e ainda poder receber o verdadeiro alimento, que é a palavra. Perla, e nós sabemos que você fez essa transição de estilos gospel, né? Como foi isso? Como tem sido isso? Qual as razões? O que te motivou? Né? O que te levou a essa transição? E agora ganhando almas para Jesus, esteve na nossa igreja ganhando almas para Jesus. Como tem sido essa experiência, essa transição para você? Eu sempre pedi a Deus assim que eu pudesse fazer tudo diferente do que eu fazia antes, porque antes eu cantava, então era a honra, a glória toda para mim, né? Na época que eu cantava no mundo. E eu disse para o Senhor que quando eu voltasse para Jesus, que eu iria fazer tudo diferente, que minha intenção era fazer tudo com excelência e principalmente para o crescimento e para que as pessoas pudessem ser edificadas e abençoadas através do nosso ministério.
E tem sido assim, exatamente. Deus tem nos honrado. Hoje eu não só faço os louvores nas igrejas, mas também trago, né, a palavra, me chamam para pregar, enfim, me chamam para fazer uma série de coisas que eu nunca pensei que eu fosse fazer, pastor, confesso para o senhor. Eu escutava muitas pregações, era muito edificada, mas eu nunca imaginei que eu pudesse ser edificada e ainda levar a palavra, né? É maravilhoso. Então só Deus pode fazer isso pelas nossas vidas. E eu estou muito feliz porque é uma troca de informações, são pessoas que, sabe, ali naquele momento estão sendo abençoadas através, né, da palavra, dos louvores. E isso não tem nada que pague, nem dinheiro, nem fama, nem sucesso que pague, né? Isso pro reino, porque quem sempre ganha é o reino de Deus, né? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que têm esse desejo no coração, mas às vezes não tem essa coragem de tomar essa decisão de se entregar para Jesus. Assim, o que foi assim um motivo maior para você renunciar à fama, a essa carreira e se entregar à vida com Jesus, a esse mundo cristão? O que foi assim um ponto culminante? O que te motivou mesmo, que te mantém firme e determinada nessa caminhada? Eu passei por um período que eu passei por depressões e tudo, mas quando eu voltei para Jesus, eu voltei pelo amor, não voltei pela dor. Muitas pessoas voltam, né, pela dor, né, aquela coisa de estar no leito, de estar numa dificuldade assim, realmente não só física, mas espiritual. E eu fiquei, no meu caso, eu fiquei muito espiritual, estava muito mal, muito triste, muito decepcionada com muita coisa. E aí foi quando eu conheci o meu marido, ele foi canal de Deus na minha vida, e através da vida dele eu voltei para Jesus. Mas eu pude perceber o seguinte: realmente é muito difícil a gente decidir, a gente confessar, porque a gente acha assim, mas aí eu não vou poder fazer nada. Nós sabemos que nós podemos tudo, mas nós que não queremos. Nós decidimos não fazer aquilo que te afasta, aquilo que desagrada e aquilo que desanda, tudo aquilo que Deus esteja fazendo nas nossas vidas. E uma das coisas que Deus ele não gosta, ele não compactua é com o pecado, né? A gente pode ver desde do princípio com Adão e Eva como foi, depois como desandou e desandou para toda a humanidade, né? Como a gente pode ver que o pecado é uma coisa tão forte, tão mal na minha vida e na sua vida. Então assim, realmente é complicado. Tem que ter uma decisão assim realmente do seu coração. O Espírito Santo, sabe, ele fala a todo tempo, mas a gente tem que deixar o nosso coração sensível, os nossos ouvidos sensíveis a ouvir realmente o Espírito Santo falar. E a gente, confesso pro Senhor que foi muito difícil pelo seguinte: eu chegava nas igrejas e depois que eu comecei a caminhar e eu ficava sentada e eu escutava aquela voz assim: todo mundo vai te vendo lá na frente, você vai passar uma vergonha desse jeito. Eu sabia, assim, no fundo eu sabia que era Satanás que colocava aquilo, e aquilo me prendia. Então tem muitas pessoas que são presas através dessa voz. Eu quero dizer pra você que se você tá se sentindo preso, não se sinta não. Diga em nome de Jesus, eu não recebo isso, eu vou lá na frente, porque eu tenho certeza que aquilo lá na frente, que eu vou fazer, aquela atitude que eu vou ter, vai ser a melhor atitude da minha vida. Eu vou viver uma novidade de vida. É uma novidade de vida que a gente vive. A gente não vive mais nós, mas Cristo passa a viver em nós. Eu quero dizer que, pelo que eu estou te ouvindo, assim, para ganhar tem que perder. Para ganhar uma vida com Deus, você tem que abrir mão de uma vida com o mundo. Para ganhar, nós temos que perder. Mas você que precisa sentir essa paz no coração, que quer preencher esse vazio, tome essa decisão, como fez a Perla. Isso aí. Tome essa atitude e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém. Eu creio que o Senhor falou com você através dessa mensagem e através dessa entrevista. No próximo programa nós estaremos de volta com mais detalhes, com mais informações desta entrevista. Ainda não acabou, nós temos mais uma parte dessa entrevista no próximo sábado. Acompanhe o nosso programa no próximo sábado. Eu queria te convidar agora a curvar a sua cabeça para que juntos fizéssemos uma oração de poder. Você que precisa recomeçar, você que precisa tornar rever alguns projetos, alguns sonhos. Curva a sua cabeça e o nome do Senhor vai intervir nessa situação. O sangue de Jesus vai trabalhar nesta causa. Curva a sua cabeça, vamos clamar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre. Nós sabemos que operando Tu,
quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato, estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.